Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa primeira semana multiprofissional dos cuidados paliativos online. Essa é uma semana que marca o início do nosso projeto, que é o maior projeto de aprimoramento em cuidados paliativos online, disponível online. É um projeto que eu tenho o maior prazer de ter sido convidado a participar como facilitador, que envolve um grupo de profissionais de excelência em cuidados paliativos. E o que tem de mais legal nesse projeto é trazer para profissionais que atuam com pacientes em cuidados paliativos, no seu dia a dia, uma quantidade e qualidade de informações que te permita tomar decisões adequadas, proporcionar bem-estar, qualidade de vida, funcionalidade para os indivíduos, que independente de você ser médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, enfermeiro, técnicos de enfermagem, cuidadores de pacientes, enfim, para todos os profissionais que atuam com pacientes sob cuidados paliativos, eu tenho certeza que esse projeto vai contribuir muito para a sua prática. E você deve estar se perguntando, o que eu vou encontrar nessa primeira semana online multiprofissional de cuidados paliativos? Nós, junto com toda a equipe, separamos algumas entrevistas para contextualizar o cuidado dos pacientes, como isso tem acontecido na prática, para trazer mais para próximo da realidade de vocês todo esse contexto e discutirmos de uma maneira mais leve sobre esse assunto. E nós estamos hoje aqui no estúdio, onde foram gravados todos os conteúdos do aperfeiçoamento, cuidados paliativos online, que em breve nós vamos falar mais sobre todas as informações a respeito desse projeto, para a nossa primeira entrevista, que vai ser com o Dr. Ivens Giacomassi, fisioterapeuta que atua em UTIs. Muitos de vocês devem conhecê-lo de outros projetos, da Fisiointensiva, Fisioplay, e para falar um pouco de como as coisas acontecem relacionadas a cuidados paliativos no dia a dia de um profissional que atua dentro de uma unidade de terapia intensiva. Mas antes de começarmos a nossa entrevista, eu queria me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Daniel Alveno, eu sou fisioterapeuta, trabalho hoje com cuidados paliativos, eu sou responsável por uma unidade, fisioterapeuta responsável por uma unidade de cuidados paliativos dentro de um hospital universitário federal aqui de São Paulo. E claro que eu não comecei a minha carreira como fisioterapeuta nesse segmento, Eu trabalhei em outras áreas da fisioterapia até chegar numa enfermaria de cuidados paliativos, onde no começo, há 6, 7 anos atrás, eu não sabia muito bem o que era isso, E acredito que muitos de vocês também não tiveram esse conteúdo nas suas formações de uma maneira aprofundada, de uma maneira adequada. E hoje em dia a gente se depara com esse tipo de situação e tem muitas dúvidas sobre o que fazer, o que não fazer com os nossos pacientes. Eu fui estudar isso há 7 anos atrás, dentro da minha área, e me deparei com uma dificuldade muito grande de conteúdos relacionados a cuidados paliativos na fisioterapia. Claro que outros conteúdos de maneira multiprofissional foram aparecendo, eu fui incluindo no meu dia a dia e os trabalhos foram surgindo, foram sendo publicados. Nós também produzimos algumas coisas lá no nosso serviço e hoje nós encontramos uma quantidade maior de literatura, de palestras, de eventos. Mesmo assim, as pessoas ainda se sentem muito inseguras de aplicar esses conceitos no dia a dia. Então, daí surgiu a ideia de um projeto que conseguisse atingir o maior número de profissionais de saúde possível, para que a gente conseguisse esclarecer, trazer conceitos atuais, conceitos aplicáveis no dia a dia e transformar isso numa missão. A nossa missão é justamente levar esse conteúdo de qualidade para o maior número de profissionais de saúde que atuam com pacientes sob cuidados paliativos. O benefício vai ser para a população, o benefício vai ser para os nossos pacientes. Quanto mais gente souber como fazer esse cuidado de forma adequada e eficaz, melhor vai ser para os nossos pacientes, para os nossos familiares, para a gente um dia que vai se encontrar talvez numa situação como essa. Eu espero que vocês aproveitem muito essa primeira semana multiprofissional online de cuidados paliativos. Agora nós vamos para a nossa primeira entrevista. O Ivens e a Camila Reis já estão lá esperando a gente. Inclusive, Camila, que me chamou para fazer parte desse projeto, é uma pessoa que eu agradeço muito, porque
Imagina, a gente trabalha com isso no nosso dia a dia, a gente estuda cuidados paliativos todos os dias, respira cuidados paliativos, e ser convidado para ser facilitador de um projeto enorme como esse, o maior projeto do Brasil de cuidados paliativos online, para mim foi uma grande honra. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses profissionais e eu apresento eles lá dentro. Vamos lá? E aqui dentro está a Camila, o Ivens, que a Camila é a coordenadora de todo o projeto, Cuidados Paliativos Online, coordenadora de outros grandes projetos online na área da saúde, tem bastante experiência com isso. E o Ivens, nosso entrevistado de hoje, já está posicionado ali, nós vamos bater um papo já já. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim bater um papo com o Daniel sobre cuidados paliativos. Sejam todos muito bem-vindos, eu estou muito feliz de estar com vocês. Esse projeto é um projeto incrível, multiprofissional. Eu espero que vocês aproveitem muito o que a gente preparou para essa semana online. Legal, pessoal, agora a gente já está aqui no estúdio, nós estamos posicionados, nós só vamos acertar as coisas para começar a nossa entrevista num passe de mágica. E dando início à nossa primeira semana multiprofissional de cuidados paliativos online, com a nossa primeira entrevista, eu estou aqui com o Ivens, que é fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva e um dos grandes nomes quando a gente fala de mobilização precoce do paciente crítico. Justamente um assunto que hoje em dia se tem muita dúvida e se fala bastante sobre cuidado paliativo dentro do conceito da UTI. Né, de como manejar esses pacientes que muitas vezes não estavam em cuidados paliativos e eles entram ou se decidem por cuidados paliativos dentro da UTI. Por isso que nós trouxemos um profissional que está diariamente inserido nesse contexto, com grande experiência, para falar sobre um pouquinho sobre isso. Tudo bem, Ivens? Obrigado por você ter vindo, aceitado o convite. Imagina, é um grande prazer poder estar aqui conversando com Daniel, nossa referência aí, né, quando se fala em cuidados paliativos. Vamos aí conversar um pouquinho nessa interação entre cuidados paliativos e a unidade de terapia intensiva. Legal. Ivens, a primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre exatamente isso que eu falei no início do vídeo. Na maioria das vezes os pacientes entram na UTI e eles estão em cuidados intensivos. Aquela frase, né, que o pessoal gosta muito, vamos fazer tudo pelo paciente, tudo que for, mesmo que seja muito invasivo e tudo mais. E em algum momento da internação nós temos um reconhecimento do limite terapêutico para aquele caso. Decide-se então por cuidados paliativos com aquele indivíduo. E aí a minha pergunta ela é mais no sentido, assim, como que a equipe é informada? Existe uma comunicação legal, bem feita na maioria das vezes? O pessoal entende o que vai ser feito dali para frente? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com isso. É sempre legal também a gente enfatizar um ponto antes, né, que é aquela premissa de que hoje só vai para UTI quem tem um prognóstico positivo, né? A gente tem muito aquele estigma de quem vai para UTI para morrer, o paciente que está indo para UTI vai morrer, principalmente as famílias, né? Tem muito essa ideia na cabeça. Então, realmente, o paciente não chega na UTI como um paciente de cuidados paliativos, geralmente, né? Não aquele cuidado paliativo que a gente está acostumado dentro da UTI, né? E aí, ao longo da história dele dentro da UTI, conforme a gente vai tentando várias condutas, várias estratégias para reverter aquela doença, e a gente chega à conclusão de que a gente chegou no nosso limite terapêutico, né? Aquela história, eu já fiz tudo pelo paciente, né? Ou aquela frase que a gente não gosta muito, que é eu não tenho mais nada a fazer pelo doente, né? Que a gente escuta muito ainda. Geralmente isso acaba surgindo as primeiras vezes durante os rounds multidisciplinares, né? Quando passa a visita multidisciplinar com os vários profissionais envolvidos ali no cuidado do paciente, mas acaba sendo uma decisão, na maioria das vezes, parcialmente resolvida nesse momento, e ela passa por um segundo momento que é trazer essa conversa para a família também. E aí geralmente nesse momento mais uma coisa particular do médico com a família, pelo tipo de envolvimento que a gente tem, pelo tipo de conversa que se tem hoje nas UTIs, na grande maioria das UTIs, né? Que é uma conversa entre familiar e médico, né? Nem sempre o familiar está ali presente no momento da visita multi para escutar tudo que está sendo falado, né? Infelizmente, porque hoje é o que a gente está vendo aí que está sendo preconizado, né? A família também participar desse momento
de visita multidisciplinar, talvez até facilitasse chegar nesse momento dessa conversa com entendimento muito melhor e ajudar a própria equipe também, né, nessa parte final, digamos assim, de decisão do cuidado paliativo ou não. Legal. Isso que você falou, Ivens, é uma coisa que seria o sonho, né, da gente conseguir inserir família dentro das discussões técnicas da equipe multiprofissional. Né? Já que dentro do princípio do cuidado paliativo, nós estamos cuidando do paciente, do conjunto, né, paciente e família, e não só o paciente. Se isso acontecer de vez em quando, já é uma grande evolução. Sim. Né? Sobre tecnicamente falando, sobre as condutas dali para frente, quando o paciente entra em cuidado paliativo, você vê com alguma frequência o paciente sendo desinserido do contexto de terapia intensiva, ou seja, sendo encaminhado para uma enfermaria de cuidados paliativos ou não, uma enfermaria da especialidade, ou o manejo acaba sendo feito dos cuidados paliativos dentro da UTI, muitas vezes até o processo de morte dele? A gente acaba observando as duas situações, um pouco mais a segunda, onde ele acaba sofrendo todo o processo dentro da UTI, porque se esse paciente não tiver apto, digamos assim, a deixar aqueles cuidados intensivos, né? Por exemplo, ventilação mecânica, drogas vasoativas, muitos hospitais não têm condição de absorver esse paciente na enfermaria. Né? Então, se ele for um paciente que ainda necessita de alguns cuidados intensivos, nem todo hospital tem condição de cuidar dele numa enfermaria, então acaba se optando por mantê-lo dentro da UTI. Algumas UTIs acabam, por opção, devido a essa logística, trazer a família para mais próximo do doente, então liberar a visita, permitir que se fique mais tempo para tentar sanar um pouco esse problema. Mas eu acho que o contexto ideal seria levá-los para fora mesmo, levar os pacientes para um lugar especializado, onde você tem uma equipe que vivencia os cuidados paliativos todos os dias, onde eles têm mais tato para lidar com essa situação, para conversar, tanto com o paciente, com a família, e que essa situação se torne o mais tranquila possível. Esse é um contexto muito importante. Terapia intensiva, muitas vezes, como você falou, às vezes o paciente está em ventilação mecânica com droga vasoativa e tudo mais, e fazer a retirada disso para um paciente em cuidados paliativos dentro de um contexto de terapia intensiva parece muito contraditório. Sim. Né? Então, não é que muitas vezes a equipe não saiba o que fazer ou não... muitas vezes não sabe como manejar isso dentro da unidade de terapia intensiva. Né? Então, acho que esse talvez seja um dos nossos grandes problemas de manejar esse paciente nesse contexto, e aí acabamos fazendo distanásia. Sim, até porque se a gente parar para pensar, os intensivistas, né, seja ele médico, fisioterapeuta, enfermeiro, nós somos treinados basicamente para que o paciente entre e a gente lide com a melhora. Então a gente está sempre atrás da melhora e a gente está acostumado a ver a melhora. Então quando o outro caminho que começa a aparecer para a gente, onde o paciente não responde à terapêutica, a gente não é treinado muito ainda para isso. Então muita gente ainda, muitas equipes têm dificuldade em aceitar isso. Então acaba se tentando a todo custo trazer aquele paciente de volta, né, digamos assim. Às vezes até um custo alto demais, né, onde às vezes a gente vê que, e como a gente não tem um profissional paliativista ali sempre inserido na equipe, então falta um pouco dessa visão também de colocar para a equipe o quanto isso é prejudicial ao paciente e à própria família também, né. Às vezes a gente vê alguém que está mais acostumado com o paliativo começar esse cuidado e aí numa troca de plantão tudo pode mudar. Né? Tudo aquilo que estava sendo proposto como paliativo mudar e todo o tratamento voltar à tona com todo o prejuízo que ele pode trazer ao paciente nesse momento. Esse é um ponto muito frequente mesmo. Eu tenho nossa enfermaria do lado da UTI, né, do pronto-socorro, e é isso. Às vezes um médico responsável pela unidade determina um cuidado paliativo para aquele paciente e o plantonista seguinte, o médico-chefe seguinte, não entende muito bem essa proposta e desfaz, e o outro aplica, enfim, né?
Eu costumo dizer que cuidados paliativos deveria ser um conhecimento de todas as especialidades. Independente se ele é intensivista, se ele é clínico, se ele é cirurgião, ele devia saber fazer cuidado paliativo. Mas não é essa a nossa realidade. Então, você acha que seria interessante, talvez, uma interconsulta semanal, não sei, ou estabelecer alguma equipe que passe ali os casos considerados paliativos para dar um direcionamento para a equipe dentro do contexto da UTI? Eu acho que seria bem interessante que tivesse um direcionamento desse, onde uma equipe de paliativos talvez participasse de casos pré-selecionados, tidos como possíveis paliativos, ou então que houvesse um protocolo onde disparasse um sinal de alerta. Ó, esse paciente que internou para a gente, ele já era um ICC, esse paciente já era um DPOC. Então, diagnósticos que já são sabidos de cuidados paliativos e passasse a ter um acompanhamento mais próximo ali, talvez, né? Uma, duas vezes por semana nesse acompanhamento. Acho que seria bem interessante e isso com o tempo agregaria muito valor para a própria equipe da UTI, que passaria a fazer isso mais tranquilamente, porque ela vai absorvendo esse conhecimento, esse cuidado e ao longo do tempo... Talvez nem precisasse mais da equipe, né? Ou uma visita menos frequente, digamos assim, dessa equipe. Legal. Como é que é feita, você acha que a comunicação em geral, e aí eu não estou falando só de equipe médica, estou falando de toda a equipe multi mesmo. Você acha que a gente ainda tem muitos problemas de comunicação na UTI, entre profissionais e entre profissionais e família, e até entre profissionais e o próprio paciente? Sim, com certeza. A comunicação, hoje, ela é essencial para qualquer coisa que a gente faz na nossa vida, não é diferente lá dentro da UTI, e ela é muito falha, né? Infelizmente, falha tanto de um profissional para o outro, profissional com família, profissional paciente, ao ponto de, por exemplo, o médico estabelecer cuidados paliativos e alguma outra equipe lá dentro da UTI não se sentir confortável com isso, mas também não chegar e conversar com o médico e ficar fazendo as condutas de maneira apreensiva ou, digamos assim, a contragosto, né? Então, assim, a comunicação nesse momento pode resolver boa parte desses problemas, né? E com o paciente, ou a família, pode deixar eles mais tranquilos. Nesse momento de grande ansiedade, né, que é a UTI, a gente sabe o quanto que isso gera na cabeça do paciente e do familiar, momentos de ansiedade, depressão, que pode levar a estresse pós-traumático posteriormente, mesmo para a família. Então, esse fato da comunicação pode resolver boa parte, né, desses problemas. Essa é uma das questões muito importantes do cuidado paliativo, porque eu costumo dizer que comunicação faz parte do cuidado, faz parte do tratamento, né? E se a gente faz mal comunicação, nós estamos tratando mal o paciente, nós estamos tratando mal essa família. E se a gente se comunica mal como equipe, né, não tem como a coisa ir para uma mesma direção muitas vezes. E aí a gente acaba entrando em processos, como você falou, um faz, o outro desfaz. Ou um faz e o outro não entende porque foi feito daquela forma. Fica apreensivo, o paciente fica tenso, a família fica tensa. E dentro de um contexto já tão estressante que é a UTI, né, a gente precisaria de, muitas vezes, conversas francas, um ambiente tranquilo para promover essas conversas. A intensidade com que as coisas acontecem no dia a dia da UTI, muitas vezes fazem com que as pessoas entrem num automático e não deem tanta importância para isso. Pode ser? Não, exatamente. O grande problema hoje da UTI, na verdade, é o automatismo, né? Tudo na UTI está muito automático. Então, isso é um grande problema. Talvez uma maneira de melhorar isso, como facilitar a comunicação, fosse a presença justamente de um personagem, um profissional facilitador desse processo. E aí a gente poderia ter, por exemplo, o psicólogo, que seria o próprio psicólogo especialista em UTI, ou que está muito envolvido no processo de UTI, que poderia facilitar não só o atendimento dos pacientes, mas a comunicação entre a própria equipe, né? Esse processo de melhorar essa comunicação, fazer essa comunicação mais efetiva, não fazer que isso vire um problema e, na verdade, uma solução, né? Sem dúvida. A comunicação tem que ajudar o processo, né? E na maioria das vezes ela atrapalha. Legal. Vou aproveitar
que sua grande especialidade é mobilização dos pacientes críticos, né? Mobilização precoce. E falar um pouco disso, né? Você sente que em algumas situações, quando fala que aquele indivíduo é um paciente em cuidados paliativos, a tendência é que as pessoas, deixa ele mais quieto, não mobilize, talvez isso não seja prioridade nesse momento. E o que você sente e o que você faz diante disso? Não, com certeza. A partir do momento que a gente fala que aquele paciente é um paciente de cuidados paliativos, parece que toda a equipe quer deixar todos os cuidados meio que de lado, né? E não precisa chegar a esse extremo, né? Digamos assim. Eu mesmo já tive opiniões diferentes do que eu tenho hoje, já mudei bastante minha opinião. Legal. Já fui dessa opinião também de talvez parar tudo que eu faço pelo paciente. Mas aí a gente começa a observar que determinadas coisas trazem um bem para o paciente, por mais que aquele bem seja momentâneo ou pouco duradouro, né, de acordo com a condição dele, mas que ali para aquele momento dele é fundamental, né? Então, hoje eu costumo falar assim, que do mesmo jeito que a gente fala muito de cuidados paliativos proporcionais, por exemplo, eu faço mobilização proporcional. Então, é diferente daquele paciente que eu tento reabilitar, devolver função e tudo mais. Então, eu tento manter o que aquele paciente chegou para mim, como ele está naquele momento. Então, se ele é um paciente que ele se sente confortável sentado, é um paciente que se sente confortável mudando de decúbito, é um paciente que se sente confortável indo para a poltrona, eu tento manter o que ele chegou ali para mim. Eu não tento ir, talvez, além, forçá-lo ou algo mais. Então, tento mantê-lo dentro daquele nível de funcionalidade, de conforto, que ele chegou ali para mim naquele momento. Cuidado paliativo fala muito de sintoma, né? É isso mesmo. Eu acho que muitas vezes tentar ganhar e tentar ir além, em alguns casos, pode promover mais desconforto do que benefício. Exatamente. Né? E é duro a gente achar esse limite, né? Como a gente às vezes fica numa linha tênue entre eu tô trazendo benefício ou eu tô causando mais desconforto do que trazendo benefício para esse paciente. Mas eu acho que é fundamental deixar isso claro, né? Que a gente, quando o paciente entra em cuidados paliativos, independente de estar na UTI ou numa enfermaria, a gente não pode abrir mão de mudá-lo de decúbito, de colocar numa poltrona, de realizar desejos às vezes. Meu desejo é ficar em pé, né? Que seja minutos, segundos às vezes, ir para uma poltrona para eu conseguir comer e ver TV, e é isso, né? Mesmo que isso dure dias. Às vezes também a gente tem que lembrar que aquilo que eu estou promovendo, por exemplo, tirar o meu paciente da cama, tirar as costas dele do apoio, pode fazer com que determinada conduta um pouco mais invasiva não seja necessária. Então, assim, se ele não fizer uma ferida, ele não precisa passar por um processo de desbridamento curativo, que é uma coisa que dói, machuca, incomoda o paciente, ou então o fato dele ficar muito tempo na cama, ele pode ter dores, ele pode necessitar de um medicamento. Então, assim, a gente pode fazer isso de uma maneira muito mais tranquila, não farmacológica, promovendo o movimento, aproveitando aquilo que o nosso paciente já tem, né? Então, é uma maneira muito mais tranquila da gente lidar com possíveis complicações ali da internação dele ali naquele momento. Não, perfeito. Aproveitando que você falou de debridamento e além de outros exames tipo coleta de gasometria, que é algo também desconfortável e dói, né? Esses pacientes, você sente que na UTI esses procedimentos eles dão uma segurada quando o paciente entra em cuidados paliativos, ou se ele está na UTI, a rotina de exames e de procedimentos às vezes até invasivos acaba não mudando muito? Como é que você sente? Você acha que isso podia ser revisto ou a cultura está melhorando no sentido de poupar o paciente de alguns desconfortos como esse? Não, hoje com certeza melhorou bastante nessa questão, né? Alguns anos atrás a gente via que decidia-se por paliativo, mas continuava se coletando exames tanto quanto, alguns procedimentos sendo realizados tanto quanto um paciente com um tratamento efetivo full, né? Hoje não, a gente vê que já se coleta muito menos exame, de preferência, talvez dependendo do tipo de paliativo nem coleta-se, né, ou o mínimo necessário, então assim, promove muito menos desconforto para o paciente. Mesmo na UTI, então isso tem mudado bastante, de uma maneira bem legal, assim, a ponto de eu não achar que isso
seja um problema hoje o fato de exames, por exemplo, acho que é bem tranquilo hoje, não tem. Legal. Assim, pessoal, lembrando que o Ivens, ele está inserido numa realidade também de um hospital público, né, onde a discussão muitas vezes acaba sendo mais fácil da equipe multi, porque às vezes a gente sabe que tem muitos lugares de profissionais que com certeza vão estar assistindo a gente e falam assim, não, mas isso não acontece na minha unidade. Né? O que vocês estão falando aí não é realidade no local onde eu trabalho. E a gente entende isso, mas é uma realidade que a gente precisa trabalhar cada vez mais para que ela mude. Né? Eu acho que é por isso que nós estamos aqui discutindo esse assunto, esse ponto, para trazer para vocês que a evolução ela vai de acordo com o quanto a gente sabe sobre aquilo, né? O quanto a gente fala sobre aquilo, e é só conhecimento junto com a comunicação que vai fazer com que a nossa prática melhore dentro da unidade de terapia intensiva ou em qualquer outro contexto onde o cuidado paliativo esteja acontecendo. Inclusive, esse é o momento que nós estamos falando de terapia intensiva dentro de cuidados paliativos, que é algo polêmico e algo que gera muita dúvida. Né? Eu falei das diferenças, grandes diferenças que a gente pode encontrar dentro dessa que nós estamos falando hoje com o Ivens, mas de repente na sua unidade é muito diferente, algumas coisas que você tem dúvida, deixa uma pergunta aqui embaixo, deixa um comentário e nós vamos entrar em contato, nós vamos responder isso para vocês e tentar ajudá-los na prática de vocês do dia a dia. Então vou aproveitar essa oportunidade aqui, então vou deixar minha pergunta também aqui já para o Daniel. Já que a gente está falando, né, do cuidado paliativo na UTI, que ainda é um tema bastante difícil de lidar ainda, né, na nossa prática, um pouco polêmico. Às vezes vou colocar um tema bem polêmico aqui já em jogo, que é o processo de extubação paliativa. Como que você vê isso hoje, né, nas UTIs? Se você vê realmente isso acontecendo, qual é a nossa realidade, a possibilidade realmente da gente praticar isso aqui na nossa realidade brasileira? Legal. É uma excelente pergunta. Talvez um dos temas mais polêmicos, né, do cuidado paliativo é a extubação paliativa. E, como eu falei, a enfermaria onde eu trabalho, ela fica do lado da UTI, do pronto-socorro, e dou alguns plantões também na UTI, né, de final de semana, nesse mesmo hospital. E o que eu vejo é que depende muito, é aquela história que você falou, depende muito de quem é o médico responsável por aquele dia, por aquele paciente. Muitos casos, os médicos têm vontade de propor e acabam esbarrando na falta de conhecimento de como fazer, de como manejar isso, de como vai ser o pós-extubação, o manejo pós-extubação. Então esbarra muitas vezes na falta de conhecimento. Outras vezes não tem falta de conhecimento, mas esbarra na falta de comunicação com a família, por exemplo. Chega e fala assim, a família não aceita. Mas como assim? Como foi essa conversa? Foi abordado o tema de forma adequada? Foi proposta uma conversa para explicar, né, seguindo inclusive protocolos, como o protocolo Spikes, de comunicação de más notícias, né? Será que foi feita a comunicação adequada? Eu me assusto porque dentro da minha realidade de enfermaria de cuidados paliativos, nós nunca tivemos um paciente que nós gostaríamos de propor a extubação paliativa em que nós não tenhamos conseguido. Então é um dado assustador, 100% dos pacientes que a gente planejou fazer a extubação paliativa, a gente fez. Então, ou esbarra na falta de conhecimento, ou esbarra na falta de conversa. Mas quando essas duas coisas acontecem, não interessa onde ele está. Né? Se é numa UTI ou numa enfermaria de cuidados paliativos, se a gente sabe fazer direito, com o protocolo adequado, com o manejo pós-extubação, né? Conversou com a família, conversou com a equipe, todo mundo está de acordo que aquilo vai ser feito, né? E que aquilo é o melhor para o paciente, isso pode ser feito e deve ser feito, mesmo ele estando dentro de um ambiente de terapia intensiva. Então, eu acho que é uma possibilidade que precisa ser ampliada dentro desse contexto de terapia intensiva e não uma barreira. Não, ele está na UTI, ele precisa ter um cuidado, como você falou, né? Tem que ser feito tudo pelo paciente. E o tudo para ele é isso. E esse é o máximo que deve ser feito para ele. Dar dignidade, dar conforto para esse indivíduo e não promover a distanásia. Né? Não é porque nós estamos dentro de um conceito de terapia intensiva que a distanásia é mais aceita. Não, ela não tem que ser mais aceita porque o indivíduo está na terapia intensiva. Como o Ivens falou,
O paciente entra numa UTI com a possibilidade de sair de lá, né? Ele tem que ter a possibilidade de sair de lá. Ele não pode entrar na UTI pensando em morrer na UTI, né? Então, se para ele as possibilidades terapêuticas acabaram e ele está de cura, né, de reversão, e ele está em ventilação mecânica, tirar a ventilação mecânica é reverter uma distanásia. Então, na UTI tem que ser feito. Ainda tem uma grande barreira, como eu falei, mas com o conhecimento que as pessoas vão adquirindo, né? Acho que todo mundo que está assistindo a gente aqui busca isso, né, cada vez mais. Então, acho que a gente está no caminho para que esse tipo de conduta seja cada vez mais realizado. Respondi? Que bom. Então, antes da gente finalizar essa entrevista aqui com o Ivens, eu preciso muito agradecer alguns comentários às pessoas que têm acessado ao nosso canal aqui, Cuidados Paliativos Online, no Facebook, deixado algumas mensagens. Então, por exemplo, o Eduardo, que fala que o nosso canal é um lugar perfeito para falar sobre um assunto tão delicado, que eu sou um professor, um ser humano incrível, atento, dedicado sempre a fazer o melhor pelo paciente, ele me vê como um exemplo. Poxa, isso me deixa muito feliz. A Andrea, que diz que é um local virtual para excelentes discussões, debates, trocas de experiência a respeito de cuidados paliativos, e um assunto tão delicado e complexo, o qual eu tenho domínio, e divulgando essa área maravilhosa. O Igor, que fala que eu sou um profissional, o melhor profissional que lida com cuidados paliativos. Obrigado, bondade sua, Igor. E a Aline Cardoso, que fala que é um local para a gente falar sobre cuidados paliativos de verdade, né? Então, para quem não me conhece como profissional, eu sou fisioterapeuta, eu sou mestre em ciências da reabilitação, hoje eu faço o meu doutorado, e o tema do meu doutorado, inclusive, é sobre comunicação de más notícias. Eu sou coordenador de graduação e professor de uma universidade aqui de São Paulo. Eu sou coordenador e tutor do programa de residência multiprofissional em urgência e emergência da Universidade Federal de São Paulo. E também sou fisioterapeuta responsável pelo setor de cuidados paliativos, ou seja, eu trabalho no dia a dia com esses pacientes, né? Não é claro que é uma coisa que eu estudo muito há alguns anos, é um tema que é apaixonante para mim, mas não é só a parte teórica que me encanta. Eu gosto de estar com o paciente no meu dia a dia, eu gosto de atender esses pacientes e estar junto deles, de discutir os casos. E eu acho que é isso que me motivou demais em ajudar na construção desse projeto, que é um projeto com grandes pessoas, desde da parte de elaboração do projeto em si até a parte de gravação dos conteúdos. Nós chamamos profissionais excelentes para estarem aqui com a gente, agregando conhecimento e qualidade nesse projeto que é o maior projeto de cuidados paliativos online do Brasil. E agora eu queria deixar um convite para o próximo vídeo. Nós vamos conversar com uma psicóloga, especialista em cuidados paliativos. Vai ser um papo muito legal também. E aproveite e deixe seu recado aqui embaixo, suas dúvidas. Vamos conversar mais sobre esse assunto. Ivens, tem algum recado final para o pessoal? Queria aqui enaltecer esse projeto do meu amigo Daniel, Cuidados Paliativos Online, que vem abrir aí para a gente um canal, um caminho, para que a gente possa discutir, conversar um pouco mais sobre esse assunto tão delicado, né, tão difícil de todo mundo tomar ciência no dia a dia, na nossa prática, que é o cuidados paliativos. Acho que nós, profissionais inseridos ali dentro da terapia intensiva, né, independente da disciplina que seja, a gente deve se despir um pouco de preconceitos, deixar um pouco as nossas ideias pré-construídas de lado e tentar entender um pouco mais sobre essa realidade do cuidado paliativo, né? De trazer esse cuidado, de proporcionar esse melhor cuidado para o paciente num período tão delicado da vida dele ali, tanto para o paciente quanto para o familiar e, por que não, para a própria equipe, né? Para poder lidar melhor com esse processo, que no final das contas é o processo de morte, independente da velocidade que ela esteja acontecendo ou não, mas que a gente possa lidar melhor com isso e oferecer um cuidado melhor para o nosso paciente, para que no final das contas a gente dê uma qualidade de vida melhor para ele até o último momento
da vida dele. Então, queria aqui agradecer mais uma vez poder ter participado aqui com você. Foi um grande prazer poder trocar essa ideia sobre cuidados paliativos com você. Aprendi um pouco, muito. Eu que agradeço, Ivens. Obrigado por ter aceito esse convite. Foi um prazer receber você aqui. E obrigado, pessoal.